Oi, gente, estamos de volta aqui. Quantas histórias belíssimas, quantas histórias muito bonitas, importantes. E agora, na nossa programação, a gente conta com Alexandra Pericão, curadora da festa literária e contadora de histórias, que convidou Juliano Tierno, da Casa Tombada, para um bate-papo sobre contar histórias para quê? Boa tarde, gente. Que alegria receber vocês aqui. Boa Boa tarde, tarde. Renata. Vocês estão me ouvindo bem? Tô aqui inaugurando um fone, tá? Estamos te Super ouvindo bem. bem. Ai, agora é Boa assim, a tarde, gente inaugura Juliano. fones. Boa tarde. Que alegria estar aqui. Viva, viva. Muito bom, Vamos gente. lá? Lembrando que Não. antes da gente começar esse papo aqui, quem está assistindo a gente, manda suas perguntas pelo Facebook ou pelo YouTube, que essas perguntas vão ser repassadas para os nossos convidados. Né? Eu fico aqui com você, quero ouvir esse papo. Até Oba, mais. Renata, obrigada. Juliano Tcherno, Viva. prazer ter você aqui. A gente está na sala Flis Diálogos, contar histórias para quê? Lembrando que o Flis 2020, a Festa de Literatura Internacional de São Sebastião, é uma realização do Instituto Mapmalanga e ocorre este ano com o apoio do Unicef. A gente tem o prazer aqui de ter o Gil. Eu vou fazer um início assim meio formalzinho, mas a gente vai cair num bate-papo gostoso. O Juliano Tcherno, contador de histórias, pesquisador e professor, doutor e mestre em artes pelo Instituto de Artes da Unesp, sócio fundador da Casa Tombada, lugar de arte, cultura e educação na cidade de São Paulo. Eu já vou dizer que a outra sócia fundadora é a Ângela Castelo Branco. Concebeu e coordenou o curso de pós-graduação Lato Senso Narração Artística, Caminhos para Contar Histórias em Contexto Urbano, pela Casa Tombada. Professor, orientador, colaborador do ProArtes, Programa de Mestrado Profissional em Artes, pelo Instituto de Artes da Unesp. Faltou alguma coisa, Gil? Falei certinho, é isso mesmo? Falta falar da minha voz, as coisas assim mais fundamentais, né? Mais fundamentais. Na verdade, a gente vai trazê-la também, né, para a conversa. Vamos, com certeza. Gil, a gente, não sei se você está acompanhando, a gente fez uma programação recheada de contações de histórias. Maravilha, acabei de escutar a Linete. A Um Linete, beijo, Linete. a Linete, Saudade né? imensa dela. A gente teve tantas alegrias no encontro de oralidades no SESC, que a gente teve ano passado, né, com a Linete. O Juliano já é um grande amigo para mim, já considero ele na minha super reserva afetiva, mas é uma pessoa que eu aprendi muito e venho aprendendo muito a respeito. A gente vem trocando muito sobre essas questões, né, Gil? E eu queria... Você sugeriu o título, e eu queria já começar por ele, né? Por que contar histórias para quê e não por que contar histórias? Já vou meter aí Boa. uma pergunta mais... Acho que a gente começou a conversar sobre isso, né? Ali no começo, quando a gente começou a pensar dessa conversa, eu tenho pensado muito de sair das lógicas metafísicas, da explicação, né? Por que contar história? Ora, conta-se história, né? Eu acho que é isso. A gente vai tentar achar uma explicação e a gente vai chegar num ponto que essa explicação ela só fez a gente perder tempo, do meu ponto de vista. Porque é isso, conta-se, né? É isso. A maior explicação é essa. A gente desenvolveu a linguagem, somos esses seres misteriosos, seres de linguagem, seres de palavra, como os pássaros são seres de sinais, enfim, é isso, a nossa espécie é essa aqui, de palavras. Então, acho que conta-se. Ao mesmo tempo, eu tenho pensado muito, desde o contexto urbano, que é de onde eu venho, e o que me constitui como osso, como pele, como músculo, como ser, talvez eu possa dizer isso, né? Eu fui atravessado sem muito escolher, né? Eu nasci depois de nascer, porque quando a gente nasce, os gregos nos ajudaram a pensar isso, né? Essa foi uma boa escola dos gregos, assim, né? A gente nasce e não sabe muito bem por que nasce. É trágico nascer, né? Nesse ponto de vista, porque a gente tá aqui de repente, né? E aí a gente começa a nascer, né? Nascer para as nossas palavras, nascer para os nossos afetos, nascer para as nossas escolhas, nascer para os nossos direitos, que a gente vai descobrindo que a gente não é ser de direito, que a gente tem no papel, nos discursos,
mas que isso não é democraticamente distribuído. A gente é aos poucos, né? Muito aos poucos que a gente vai nascendo para nós mesmos, né? E para o mundo e para nossa relação com o mundo. Então, eu sinto que essa pergunta do para quê, ela se faz fundamental no nosso tempo histórico. Talvez, não sei se sempre fez, né? É difícil a gente afirmar se sempre fez, mas eu me vejo como sujeito da minha época tendo a necessidade de me responder essa pergunta permanentemente. Para que contar história? Para que, Juliana? Para quê? Para quê? Para que pessoas que eu me relaciono? Para que a gente conta história? Né? Visto que a gente vai contar história. A gente vai contar história. Eu já vou te jogar uma assim. Olha, sabe que eu estava pensando, eu estava vindo no carro, na verdade, eu nem estava pensando no nosso bate-papo, como é que a gente já tinha conversado antes, e eu, no carro, por coincidência, sincronicidade da vida, estava tocando uma música, e eu peguei a frase e falei, essa eu vou mandar para o Juliano, que é só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. E aí, Juliano, é isso mesmo? É o coração que deve determinar, por exemplo, as nossas escolhas como contadores de história, ou não, o que significa também escolher com o coração, né? Será que a gente tem muito essa coisa romântica, até meio, assim, desde o tempo da faculdade, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que escolher uma profissão que eu amo, que é do meu coração, né? A gente tem que se basear pelo que o coração está mandando. A gente ouve muito isso, né? Desde muito jovem. A gente conta história porque o coração manda, e quando a gente escolhe porque o coração está mandando também. Como é que você sente isso? Acho ótimo. O coração é um tema que eu tenho pensado bastante. A gente vai envelhecendo e a gente vai pensando por que a gente tem determinados medos, né? O coração é uma metáfora que foi se transformando ao longo da jornada humana, né? Ele foi já um órgão central na história da humanidade, né? Você vê lá a história de Ma, né? A mãe de Ra, a deusa, né? A mãe do sol, ela pesava os mortos quando chegavam com seus corações, ela pesava numa balança com uma pena, né? Para saber se o equilíbrio do coração fosse equilibrado com essa pena, os mortos poderiam ter uma passagem tranquila. Então eu estou fazendo essa metáfora aqui, né? Essa volta ao processo para dizer que o coração se transformou muito. O coração ele passou a ser um centro de medo, né? Um centro científico. Um centro em que a gente tem que cuidar do coração, tem que se alimentar bem. Eu não estou dizendo que a gente tem que se alimentar mal, mas a gente vai ficando com medo do corpo, né? Com medo do coração. Então, por um lado, eu tenho um paradoxo nessa sua questão, né? Uma coisa que diz duas coisas, que às vezes podem parecer até contrárias, né? Que é o seguinte: por um lado, é real que num instante que a gente vive, nesses recortes históricos que vivemos, o cérebro e o intestino, a barriga, tem que participar da escolha. Não dá para a gente deixar só para o coração. Porque o coração, ele está aí nesse centro que eu falei agora há pouco, do meu ponto de vista. A gente tem tido medo do coração, né? Tem tomado muito cuidado com o coração, e que eu acho que a gente tinha que se entregar um pouco mais para o coração. Mas o coração também tem cavidades obscuras, né? O coração não é algo que a gente conhece totalmente. Ele tem cavidades obscuras. E talvez tenha algo que a gente precisa conhecer muito ainda. Então, de um ponto de vista, eu acho que a gente tem que cuidar para simplesmente dizer, vou escolher com o coração, porque é isso que cai nessa metáfora que você trouxe, essa analogia romântica e talvez idealista, e que traz muito sofrimento, não no sentido bom do sofrimento, mas um sofrimento de ilusão, de uma ilusão que não nos coloca na vida, né, que nos retira da vida. Por outro lado, não tem como não ser pelo coração, né, porque o coração é um órgão central, mas ele tem essas cavidades obscuras. Então, acho que, inclusive, esse pra quê tem que ter um apelo ao coração, né? Tem que ter essa escuta, inclusive, dessas cavidades obscuras do nosso coração. Esse é meu ponto de vista. Mas eu acho que era... Desculpa. Pode falar, fala. Não, continua. Não, eu ia falar assim, eu queria saber como que você também pensa isso, porque aí eu fico falando aqui, e essa prosa pode ser boa também, te escutando um pouco como é que você pensa essa imagem do coração também, né? Então, é engraçado isso, essa fala está muito na gente, né? E para mim foi sempre uma armadilha também, né? Porque você sabe, eu sou advogada também, e tem um lado muito mais racional do advogado, que você também conhece.
Então, assim, eu sempre trago esse lado, mas sempre tinha essa coisa, até quando eu resolvi lá atrás fazer o teatro também, em paralelo, era uma coisa que eu fazia mais por diletantismo, enfim. E uma coisa, mas eu tenho que fazer algo que seja também para o meu coração, porque o direito é um outro departamento, mas eu tenho que ter uma coisa que eu faça também, que eu ame muito, né? Então eu sentia que existia, eu criava uma dicotomia ali, né, entre essas duas escolhas, e assim pela vida fora, né? E à medida que é o que você falou, que você vai envelhecendo, que você vai... Sempre existe uma outra palavra, mas vamos lá. A gente está envelhecendo. Não existe, uma outra palavra, mas vamos lá. É assim mesmo. Seja que a gente vai amadurecendo, eu comecei a entender que essas coisas não existem, essa dicotomia, né? Essa coisa tão rígida assim, né? Que as coisas são... Até para que você possa falar e escolher com o coração, você precisa pensar e entender o que escolha é essa. Tem que passar pelo teu pensamento, pela tua barriga, né? E justamente o que você falou, reconhecer que ali tem as concavidades, é isso que você falou? Como é que você usou a palavra? As cavidades obscuras. Cavidades obscuras, muito lindo. Assim. Até para saber que tem, né, essas cavidades e aceitar que tem essas cavidades obscuras. Né? Isso. Vai ficar tudo muito raso. Né? Isso. Eu acho que aí tem uma questão que você puxa aí um fio, Ale, não sei se eu te cortei, mas eu fico pensando nisso, assim, se a gente esquece dessas cavidades obscuras, a gente vai achando e vai dicotomizando a vida, do meu ponto de vista. Eu acho que os contos, por exemplo, esse pra que contar, é porque contar vem de conto, né? Os contos, na história da humanidade, na nossa história, claro que a gente fica o tempo inteiro escavando isso, é uma arqueologia permanente, né? A gente vê as lutas, por exemplo, dos povos diaspóricos ou dos povos originários, os povos verdadeiros, como diz o Ailton Krenak, Angelo Vapiani, são o tempo inteiro estão nesse processo, nos ajudando também nessa escavação, porque foram povos que, entre aspas, né, tentaram ser silenciados, muito violentados, e esses povos têm muito a nos ensinar, porque ao fazer essa arqueologia, esse trazer os nossos, né, os mortos que estão conosco, essas tantas pessoas que vieram antes de nós e que os contos condensam, a gente chama de mito às vezes, né? Mas eu gosto de chamar de conto. Esse conto condensa, esse manancial, ele nos fala desse coração complexo, desse coração paradoxal, desse coração que tem sim o pulso da vida, mas tem suas cavidades obscuras, né? Suas cavidades mais assim, que a gente desconhece, né? E aí a gente fica um pouco mais, talvez, generoso com a vida, sem tanto querer ser a polícia do outro, né? Eu acho que ser generoso com a vida, ser generosa com a vida, não é necessariamente dar as coisas para as pessoas, né? Nesse sentido que a gente tem bastante arraigado judaico-cristão, enfim, de uma cultura, não estou falando de uma religião, hein? Estou falando de cultura. Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda com essa generosidade para a vida. E essa generosidade para a vida é a gente reconhecer que a gente é tudo isso, né? Que a gente é tudo isso. E os contos nos ajudam a lembrar que a gente é tudo isso, né? Que a gente não é uma coisa só, a gente não é bonzinho, malzinho, que a gente... Então, esse para quê é tentar trabalhar do ponto de vista político. E o que eu estou chamando de política? Nossa ação no mundo, e também indissociável da nossa ação ética no mundo, porque a gente circula afetos, é indissociável da nossa aparência estética no mundo, porque a gente dá forma às coisas, que é indissociável de nossa relação poética com o mundo, que cada um é de um jeito, a gente é singular. Então, esse contato com esse universo que os contos vão nos devolvendo, vanguarda, que é contar história, para mim é a atividade mais vanguardista que existe hoje no planeta, vai nos colocando nessa relação generosa com a vida, de acolhê-la, né? De acolhê-la. E, portanto, acolher sua diversidade, suas formas próprias. E aí eu acho que o coração tem tudo a ver, porque nós estamos falando de um senso de amorosidade, onde o núcleo de tudo isso de alguma forma, essa palavra que foi espancada historicamente, chamada amor, né? Que foi colocada no lugar do poder. Né? A gente tem amor, na verdade, a gente quer ter propriedade. A minha mulher, o meu filho, eu amo demais a minha família, mas na realidade são propriedades, não são o amor, esse da generosidade. Esse é meu simples, assim, meu modesto olhar para esse lugar do coração, né?
Não, e é muito legal que você fala da singularidade, né? Somos singulares, e você citou o Krenak e a Papiano, enfim, e o que eles sempre nos trazem, né? É isso, né? Nós somos singulares, mas não estamos em confronto com o resto, né? Quer dizer, somos singulares, mas também estamos inseridos num todo, não é isso? E que eu acho que durante muito tempo a gente não entendeu, quer dizer, a humanidade, é a humanidade, e a gente fica apartado, e depois essa humanidade ainda se segrega em tantas outras partes, e a gente não vai se entendendo, né? E não consegue nem reconhecer o que tem aí de singular, porque o singular é o que te conecta com a tua própria natureza, né? Então, isso é importante, né? Isso para mim também faz muita diferença quando eu penso assim, né? E eu acho que indo nessa, só uma coisa rápida, mas assim, indo nessa sua reflexão, eu fico pensando que a narrativa de um humanismo, né, do homem, esse humanismo, assim, a gente vai precisar refazer, né, porque essa narrativa também saturou. Eu acho que a gente está precisando de novo retomar esse novo permanente. Não acho que é voltar a nada, mas é um novo, se inaugurar um ovo novo, um novo ovo no ano novo. Esse propósito de reintegrar, né? Reintegrar o que nós chamamos há tanto de natureza como uma coisa lá, e nós aqui, os humanos, né? O humanismo, seus valores solidários e tal, que nos levaram a coisas terríveis, né? A cada um defender o seu lugar, aí sim, individual e não singular, seu lugar de imposição de uma individualidade. E os contos, eu acho, para mim, ao menos, na minha leitura, que tenho me debruçado há alguns anos, me devolvem esse manancial coletivo, esse manancial comunitário, esse manancial de ligação entre os seres, né, que não só os humanos. Sim, sim, com certeza. Você sabe que eu tive uma pré-conversa aí com o José Eduardo Agualusa, né, o escritor angolano, porque a gente vai ter um bate-papo, enfim, eu tive uma pré, assim como a gente, né, teve também. E uma das coisas que até ele contou também, ele fez um trabalho lá em Angola, enfim, com jovens que era sobre contar os sonhos, né? Sobre como é você contar os seus sonhos e, em cima dos sonhos, você construir histórias, né? E ele fez um paralelo interessante, que ele não conseguiria, talvez, fazer uma coisa dessas num país muito desenvolvido, numa Alemanha, numa França, enfim, talvez. Mas em países assim, que ainda se preserva e não só preserva, mas se valoriza, né? Assim, de uma forma muito natural. Ou, sei lá, nem sei se eu estou usando certo o termo valorizar, mas não se questiona, porque é tão natural. Assim, o sonhar, por exemplo, é uma coisa tão natural do ser humano, e mais natural ainda contar os sonhos, não é? Você poder dividir ele com a tua comunidade. Isso eu achei tão bonito, essa imagem, sabe? Desses meninos que compartilham sonhos, né? E a partir daí se constroem as histórias. Eu achei isso fascinante, né? Eu pensei na possibilidade de aprofundar um trabalho desse, mas como é que seria, né? Como é que a gente conduziria um trabalho desses, né? Para mim, esse trabalho, ele é um para quê do Agualusa, né? É um para quê de quem põe esse gesto no mundo. É um para quê. Tem um para quê ali. Então, quando eu falo para que contar história, eu acho que eu estou dizendo daí. Essa é a minha busca. Não é um para quê total. Não é um para quê para todos. Não é um para quê generalizante, mas a gente buscar o nosso para quê. Esse para quê que é nosso, não é meu, né? Eu acho que eu tenho que colocar essa questão muito clara. Quer dizer, quando a gente fala de singularidade, a gente fala desde aqui para essa comunidade. Que aí a gente pode dizer que essa comunidade, ela é alguma comunidade, como diz um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, que eu gosto muito dessa definição, por isso só que eu estou citando ele, porque eu gosto demais desse pensamento, que é uma comunidade que vem ao nosso encontro, né? Uma comunidade que a gente se abre para criar e produzir um comum qualquer, não o comum que eu quero. É muito diferente. Né? O comum que eu quero é sistema totalitário, é o fascismo, é tudo isso que a gente não quer, né? Eu tenho convicção que a gente que está aqui não quer isso, né?
Agora, é deixar vir a comunidade, não é eu querer que uma comunidade exista como eu quero que ela exista. Então, essas são relações muito delicadas, e que no tempo histórico que a gente vive, no planeta, no hemisfério sul, na América Latina, no Brasil, e, sobretudo, no Brasil, são questões fundamentais para a gente conversar. São fundamentais, né? Não são mais, assim, conversas importantes. Não, são conversas fundamentais, porque senão nós vamos e estamos colocando em risco nossa própria dignidade, a dignidade básica, aquela que é basilar, não se pode ameaçar essa dignidade. Então, quando a gente para de se conversar, quando a gente para de dialogar, quando a gente para de se ouvir nas histórias que a gente conta, isso é um sintoma de uma sociedade muito doente, né? E acho que isso coincide com a sociedade brasileira nesse momento. Nós estamos um pouco doente, ou bastante doente, visto conforme a lente, porque nós estamos com dificuldade de nos escutar, né? Profunda dificuldade de nos escutarmos. Esse é meu Mas olhar. quando você fala isso, até bem pouco tempo, assim, eu na minha arrogância de, né, de quem se acha humanista, né, vamos botar aquele termo, então, de achar que a escuta do outro é que era o problema, né, não a minha, não é? E aí, quando você se dá conta, a gente chegou no nível, talvez, que as narrativas são muito colidentes, as pessoas não estão se ouvindo, né? E você pensa, poxa, mas como é que a gente chegou nisso? Como é que o Brasil chegou nesse ponto? Um país que era conhecido como o país da tolerância, da alegria, e, né, das boas histórias. Como é que a gente chega nisso? Mas me dá aí realmente é a hora que eu percebo assim, então se eu estou me perguntando isso é porque eu também não estava escutando, né? Eu também estava bem distraidinha no meu aquário. Lindo. E eu não estava escutando, né? Como é que eu me surpreendo agora, como se isso fosse uma coisa assim muito uau, aconteceu uma mágica, ou sei lá, um feitiço, e de repente ninguém mais se ouve, né? Então, assim, é porque já estava um processo também meu, de outras pessoas, quer dizer, nosso, enfim, né? Então, nosso, né? Eu acho que a sua reflexão, ela é brilhante, Ale, porque você sabe, eu já te falei isso várias vezes, você é uma das pessoas que há muito vem falando sobre isso. Eu acho que, inclusive, você é a menos distraída dos nossos. Porque há muito eu te ouço falar sobre isso, né? Não, eu acho que nunca li como chatice, mas eu lia como algo, será mesmo, né? Acho que tem essa distração, porque a gente está olhando para a nossa bolha, né? Muitas vezes acontece isso mesmo, né? A gente vai tendo relações tão bonitas, tanta entrega, né? E isso não significa que quem está escutando não está tendo também, mas talvez tenha uma atenção maior, canais outros, e é isso, né? A gente vai desenvolver nossos canais de leitura, e talvez a gente está olhando para alguma coisa, e eu vejo muita gente mesmo posicionado nesse lugar progressista, de defesa de direitos humanos, direitos fundamentais, né? Coisas que a gente achou que não ia precisar mais discutir, coisas que a gente achou que talvez estivessem dadas, mas a gente já está aprendendo, e ainda bem que a gente está aprendendo. Essa é uma boa lição desses tempos, que essas coisas não existem em si, são exercícios permanentes. Isso não pode nos cansar. Eu escuto alguns companheiros, alguns amigos, amigas, dizendo assim, tô cansada. Nossa, eu tô cansada, eu faço tanto, tô cansada. A gente não... Não, mas isso não é para se cansar, isso é a vida. Liberdade não existe, democracia não existe, coisa pública não existe, o comum não existe. Isso tudo, o amor não existe. Tudo isso só existe no exercício. É o exercício que faz isso existir. Então a gente não pode se entregar como, já trabalhei. É como se a gente falasse assim, agora já plantei e já colhi, e agora não quero mais trabalhar. Não, não tem isso. Esse trabalho da terra, do alimento, é para sempre. É esse para sempre que é curto, é tão curto, passa tão rápido, né? A gente vai sentindo na pele, nos ossos, na barba branca, que é tão rápido, a gente vai vendo as pessoas morrerem, as pessoas que a gente ama vão nos deixando, a gente vai vendo que é muito rápido. É muito rápido. Então, não adianta a gente ficar, do meu ponto de vista, nesse lamento, sobretudo os privilegiados, né? Sobretudo os privilegiados. E a gente precisa lembrar disso, né? Eu, por exemplo, branco, homem, enfim, a gente não pode entrar nesse lugar, né? A gente tem muito o que exercitar como generosidade aí nesse mundo, para que esses exercícios nunca deixem de existir, né?
esses exercícios do meu ponto de vista. Exercícios de liberdade, porque a liberdade não existe, ela é um exercício de democracia, de amor, enfim, todas essas palavras que são, para mim, profundamente abstratas quando elas não estão ancoradas na nossa ação, né? Sim, sim. E passa muito quando o Paulo Freire falava, né, sobre, também falando de dicotomia, né, que às vezes as pessoas usam as palavras, mas muito distante do que talvez elas pudessem dizer em relação ao mundo, né, quer dizer, a gente não faz essa leitura e não faz, a gente usa, principalmente agora com redes sociais, né, a gente faz, as palavras perderam o seu lastro, né, elas perderam o seu lastro. Mas, sabe, Gil, só para a gente fazer aqui um apanhado, no nosso fazer de contador de histórias, né, no nosso, também isso tudo foi um processo, né, para a gente entender. A gente não se entendia a gente não conseguia nem se definir como contadores de histórias, né? Existe a gente ficou muitos anos, mas afinal quem somos, né? E a gente contando histórias profissionalmente, a gente aí na vida já fazendo as histórias, né? A gente, assim, se era um conceito abstrato, a gente já estava tornando isso muito real, né? No nosso cenário cultural, educacional, enfim. Isso era uma questão para a gente, né, durante muito tempo. E aí, de repente, isso também deixou de ter, talvez, ou não, vê se eu estou enganado, deixou de ter muito sentido a gente ficar só nessas questões, ou não, a gente ainda precisa se perguntar quem somos, mas agora muito mais o para quê, né? Então, assim, como é que você, desse percurso todo aí porque para quem está assistindo, a gente, só para fazer um intervalo, os contadores de histórias, já há muito tempo estão aí, né, no seu papel, no seu cenário. Acho que dificilmente não há quem conheça um contador de histórias hoje em dia, né? Então, assim, às vezes nem era, às vezes determinadas comunidades nem eram chamados de contador de histórias, mas agora já sabe que aquele senhorzinho, aquela senhorzinha é aquele que tem o saber, aquele que sabe as histórias, enfim, talvez não com esse nome de contador, né, e tal. Mas isso já de um tempo o Brasil, né, vem com esse movimento de profissionais, de pessoas que já estão aí na vida contando histórias há muito tempo. Então tem todo um percurso para que isso aconteça, né? Então discussões políticas a respeito. Nós somos nós temos como é que a gente se define? Somos uma classe? Então, eu acho que a gente tem muito que conversar ainda, né, nesse país, assim. Há entendimentos muito diversos. Eu sempre acho que a gente precisa fazer as coisas com calma, mas isso eu acho que é um paradoxo na minha própria vida, porque eu sou muito agitado no sentido de pôr as coisas para acontecer. Eu acho que elas precisam acontecer. Isso é uma visão, mas eu acho que é para a gente conversar sempre, né? Eu acho que sim, é fundamental a gente não perder o tempo da história, né? Então você tem que fazer, tem que fazer. Essa curadoria que você fez aqui, pronto, deu um trabalho, imagino, gigantesco, falar com todo mundo, conversar, mas tem que ser feito, você sabe que tem que ser feito, te conhecendo, né? Você sabe que é a hora de fazer deste jeito que você está fazendo. Então, a gente não está aqui para julgar o que é, mas é necessário. Pronto, acabou, estamos aí. Então, acho que tem esse tempo. Por outro lado, os tempos coletivos, eles são diferentes, né? Eles precisam de muita maturação, muita conversa, para as coisas se acomodarem nos corpos. A gente não pode atravessar. Então, eu acho, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente viveu o que o Celso Sisto, né? Eu acho legal dizer o nome das pessoas que dizem as coisas, né? O Celso Sisto chamou de boom dos contadores de história ali nos anos 90. Foi uma percepção muito aguda do Celso, né? Eu acho que é importante a gente olhar, né? Quem são essas pessoas que vão nos ajudando a ler o tempo, como o Celso Sisto, nesse sentido do boom, de sacar esse boom, né? Então, eu acho que a gente estava ali, no caso brasileiro, do meu ponto de vista, encontrando um território como artistas, muitos do teatro, né? Porque nós estávamos sem lei, sem política pública para o teatro, e o ator, a atriz, precisavam atuar, precisavam trabalhar, e isso foi assim, como fala isso? A fome e a vontade de comer. Porque as instituições públicas vinham desde o final dos anos 70 discutindo com a ação cultural a toma desses lugares da leitura, do centro cultural, a toma pelo povo, a toma para que as pessoas entrassem nesses espaços.
sobretudo depois da internet, esses espaços começaram a ficar ociosos, né? Porque as pesquisas já não aconteciam da Barça, lá na biblioteca, essas coisas todas, né? Então, coincidiu, a internet veio em 96, veja, olha, eu estou falando assim, desse movimento todo, né? E os contadores nascem aí também. Quer dizer, é uma migração, no caso brasileiro, eu posso dizer. Eu não consigo dizer isso como uma generalidade, até porque a França, por exemplo, viveu um movimento muito diferente do nosso nos anos 60, final dos anos 60, ali com o movimento da renovação do conto. Então, nós vimos muitos artistas, naquele primeiro momento, ali nos anos 90, migrarem até por sua sobrevivência. E as instituições culturais, vendo esse apelo, vamos dizer, do espetáculo, porque chamava mais atenção para atrair para o conto. Né? Fazia com que entretesse. O entretenimento não é de todo ruim, a gente não pode banalizar as palavras. Entreter é ficar entre, né? É colocar duas pessoas juntas, é fazer com que a gente crie um elo de atenção. Agora, eu acho que a gente fez a curvatura da vara, né? Essa é a minha leitura. Eu acho que a gente foi fazendo a curvatura da vara, foi ficando muito espetacular o nosso trabalho, e a gente foi se perdendo nesse lugar do conto. Essa é minha leitura. Eu não acho que isso aconteceu. Então eu quero deixar bem claro isso. Isso é uma leitura que é importante a gente cotejar com outras, aproximar de outras, né? E aí eu acho, Ale, que a gente começa realmente nos anos 2000, por muita gente boa que ajudou a gente a se reunir, né? É importantíssimo falar da Regina Machado, da função da Regina Machado, da importância, para além da artista, da contadora de histórias profunda que ela fez articulações importantes. Por exemplo, no pré-Boca do Céu e com toda a continuidade do Boca do Céu, que foram elementos ali, são encontros, né, está acontecendo agora virtualmente, encontros que vão ajudando, como esse Flis maravilhoso, que vai ajudando a gente a compor essas vozes. Agora, veja, no meio do caminho, eu estou falando demais, né, mas só para dizer, no meio do caminho em que a gente está se encontrando, o que nós estamos fazendo mesmo? Começa a aparecer umas falas que são perigosas, do tipo, ator não é contador de história não é... Que é a chamada reserva de poder ou reserva de mercado. Então, por exemplo, eu que trabalho com formação, morro de medo dessa palavra. Porque quando a gente quando a gente estuda, a gente tem que estudar para a alma crescer, não para amarrar a alma, né? Não para amarrar as pessoas no que deve ou não fazer. Então, esse é um lugar muito delicado. Porque enquanto a gente está dizendo que a gente está no processo de formação, esse processo de formação ele é tão bom quanto ou enquanto as almas crescerem. Porque quando eu fico capturado por uma ideia do que é, isso é, aquilo não é, os falsos sofismas, é contação, narração, essas coisas que para mim são falsas questões, porque isso não nos vai arremessar para além, né? Há uma dimensão outra, do meu ponto de vista, que vai nos arremessar além. Por exemplo, essa nossa prosa e tantas prosas que estão acontecendo. Tantas prosas lindas que estão acontecendo aqui. E eu falo, estão acontecendo porque elas vão acontecer, mas elas já começaram a acontecer à medida que isso começou, né? Então, eu me alarguei um pouco para dizer isso. Eu acho que nós ainda não sabemos muito pouco o que fazemos, né? Mas eu acho que uma pista para nós é a história, o conto. Isso é uma pista. Se eu estou perto dele, se eu estou perto dessa transmissibilidade, dessa memória coletiva, dessa constituição calma, paradoxalmente calma com a minha comunidade, né? Sem querer impor a ninguém algo que eu estou vendo e ninguém está vendo, eu acho que é um bom caminho para a gente seguir. Sim, sim. Mas isso foi um processo mesmo. Para mim foi um grande processo, viu, Ju? Assim, tipo, é engraçado quando eu me pego lá, também no início, quando eu comecei a contar histórias, meu Deus do céu, tem. Mas quando eu me pego lá atrás, né, e às vezes eu pego alguns vídeos, alguém me manda, olha, você estava... ah, meu Deus, esconde isso, não mostre para ninguém. Não só até pelas questões estéticas, né, que você vai olhando, eu fico desesperada quando alguém já me marca. Ainda bem que naquela época não tinha live. Não tinha live. Meninas, às vezes me marcam nos vídeos, eu falei, meu Deus, essa criatura desencalvou isso, né? Eu já fico desesperada, porque eu sei que é um gesto simpático da pessoa quer mostrar que me acompanha há muito tempo, mas ao mesmo tempo fico desesperada. Mas até porque lá no começo a gente tinha realmente essa exigência de espetáculo, né? E eu lembro que quantas vezes ligava, sei lá, não vou falar de centros culturais, mas assim, não vou dar nome, mas para centros culturais, assim, bem, né, que são os nossos maiores contratantes, não é? E a primeira coisa que perguntavam era
tem música, tem não sei o quê, né? Assim, parecia que já era um grande pecado você não ter alguém te acompanhando, né, com música, né? Que é uma delícia, né? Assim, quando existe uma construção e aquilo faça sentido, não é? A música faça sentido estar lá. Mas, de repente, parece que, assim, não, peraí, não tem música, mas eu vou descolar alguém que toca violão, sabe? Assim, era uma coisa muito... O perigo é essa pré-condição, né? Porque aí já tirou toda a liberdade da alma, né? Essa pré-condição amarra qualquer um. Exatamente. Dispõe nossa liberdade. Né? E tinha muito essa coisa de... eu lembro, me desculpem, colegas, se eu tiver... Não é pessoal para ninguém, mas é que a gente acabou sendo vítima disso, né? E eu também. Tipo, agora, sei lá, Semana do Meio Ambiente, agora, sei lá, histórias de árvore musicadas, todo mundo vestido de árvore, né? Essa coisa meio história do meio ambiente, história do, né? A gente acabou ficando muito, não que a gente, mas assim, foi empurrado também para essas condições algumas vezes. E, claro, a gente tem Eu acho que é uma relação retroalimentativa, sabe, Ale? Perdão. Eu acho que é Não, uma relação, uma necessidade do artista a de gente se colocou trabalhar. nesse lugar, né? A gente ofertou essa parafernália, aí as instituições não conseguem abrir mão delas, porque elas ajudam a entreter, e aí fica esse ciclo que é retroalimentado, né? E eu acho que a gente só rompe esse ciclo, que ele é num sentido vicioso, porque ele vicia as instituições e os artistas, de uma relação precarizante, porque eu acho que isso precariza a alma, e precarizar a alma é precarizar a vida, né? A alma que eu estou falando aqui é bem no sentido anímico mesmo, do nosso ânimo, daquilo que nos coloca no fogo, né? Sim. E eu acho que a gente tem aí um passo para dar, que é romper esse ciclo. E como rompe esse ciclo? Meu ponto de vista perguntando permanentemente para quê? Se eu tenho essa pergunta comigo, sempre nos meus atos, comigo, uma pergunta que eu tenho companhia, aliança, amizade, uma pergunta boa, né, do meu ponto de vista. Eu vou me colocando num sentido cada vez mais, talvez, ético, né? Eu vou fazendo uma aliança entre aquilo que é o nosso ethos, né, nossa forma de agir, nossos valores, né, e o pathos, que é a nossa paixão, né, que é o que nos põe o fogo para fazer as coisas. Então essa aliança precisa ser dada, e eu acho, sem esse lugar meditativo do para quê, eu acho que é muito comum a gente, mas não é porque conta história, eu acho que a gente, em qualquer situação, é muito comum, né, para que eu estou falando isso pro meu filho? Pra que eu tô falando isso? Pra que eu tô falando isso com a pessoa que eu amo? Pra que eu tô falando? Pra quê? Pra quê? O que eu desejo com isso? Então, essa pergunta é uma pergunta de uma aliança incrível, uma pergunta, eu acho uma pergunta religiosa, eu acho uma pergunta religiosa, é uma pergunta sagrada. Você me lembra, aí eu estava lendo lá no teu, quando você me mandou a Simone Weil, né? Como é que, nem sei como é que pronuncia, porque ela traz essa questão muito forte, né? Da coerência do teu fazer, né? De se questionar o tempo todo por quê, para que eu estou fazendo, não é? Me fala um pouquinho dela, por que você se debruçou um pouco mais? Eu gosto demais dela, gosto demais. Eu não sou um especialista em nada, né? Eu acho que eu não sou um especialista. Eu sou um grande diletante, assim. Eu gosto de ficar ali com as coisas, assim. Simone Weil de fato é fenomenal, né? Até porque eu acho que ela encontra uma epifania sagrada, um lugar, né? Em algum momento da vida dela. Ela é bastante devotada, né? Ela encontra, de fato, esse lugar religioso. Mas isso é consequência, isso que eu gosto dela. Isso é consequência da experiência. Isso não foi um tratado religioso para ela, né? Simone Weil, para quem não conhece, viveu no século passado e viveu muito pouco, né? Sobre o tanto que essa mulher poderia ter vivido, né? Que a gente, às vezes, faz essas perguntas, né? A gente quer que determinadas pessoas vivam muito. Acho que todo mundo deveria viver muito, na verdade, na realidade, mas tem gente que vai falando que a gente não quer parar de escutar, né? E a Simone Weil, ela quis tanto entender a filosofia na prática, né? Que ela trabalhou em fábrica para entender o corpo da mulher. Ela trabalhou operária. Em fábrica, Ela trabalhou na agricultura para entender o corpo do camponês. E ela pensava, ela dizia, não dá para pensar a existência filosoficamente se a gente não conhecer a experiência das pessoas. A experiência do que a gente fica analisando sobre, né?
E a Simone Weil, para mim, onde ela está, assim, que ela me pega muito forte, é o lugar da atenção. Ela diz que a atenção é uma alta forma de generosidade com a existência de todas as coisas. Então, quando a gente tem atenção a alguém, a algo, a alguma coisa, a gente está numa alta forma de generosidade. E, portanto, a vida pode ali brotar muito forte. E eu acho que os tempos que a gente vive, né, numa progressão, e aí tem toda uma leitura sociológica que eu não vou aqui me arrogar a fazer, mas uma delas a gente pode só lembrar, né, que toda vez que o capital se impõe de maneira violenta, como coincide de novo com o tempo que a gente vive, né, com o que a gente chama de neoliberalismo, enfim, dessa força da mercadoria, dessa força de empobrecer as relações de trabalho, dessa força de precarização, nós ficamos menos atentos, porque a gente tem que sobreviver, né? E muitas vezes a gente julga o outro é desatento, mas o que a pessoa está fazendo é tentando sobreviver. Então, se eu quero ter uma alta forma de generosidade, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção nisso, né? Que é não sair desse julgamento e tentar observar por que a pessoa está assim. Porque isso é uma alta forma de generosidade, né? Ao invés de só dizer, não presta atenção em nada, não ouve ninguém e tal. A gente tem que entender que essas pessoas, nós todos, esses corpos todos, estão sim tentando sobreviver, né? Num país em que as pessoas são milhões, né? Milhões a cifra de pessoas que vivem na linha abaixo da pobreza. É muito difícil a gente falar. Tenha atenção com seu filho. Tenha atenção com seu filho. É fácil a gente falar isso, né? No lugar de privilegiado. Então, acho que a nossa atenção, quando a gente tem esse direito de ter atenção, eu acho que ela precisa ser praticada. E a Simone Weil, ela me ajuda a meditar essas coisas, né? Eu não estou dizendo que eu sei fazer isso, não, né? É diferente de eu falar que ela me ajuda a meditar Sim. e a fazer. Né? Mas, aliás, esse confinamento para a gente, né, para a classe média, está sendo um grande aprendizado nesse sentido, né, Gil? Quando você fala assim, é fácil, então, como é que a pessoa não consegue limpar a própria casa? Como é que é, não sei o quê? Não é? E a gente agora, porque a gente tem uma condição diferente da classe média europeia, né, quer dizer, a gente ainda conta com uma série de apoios aí, né, diferentes, e, enfim, Sim. Agora a gente está tendo que a gente teve que lidar muito ali, né? Tipo, o filho ali correndo pela sala, não é? Um filho de 5 anos correndo pela sala. Que você tem que falar para ele assim, ó, agora, eu tô com uma sorte muito grande que hoje ele tá com meu sobrinho, mas assim, a gente tem que falar com ele, filho, agora é o seguinte, você pode até entrar lá, porque é teu direito, a casa é sua também, mas agora, se você entrar berrando, por exemplo, vai atrapalhar o papai, porque o som pega todo o ambiente. Eu tenho que ficar o tempo inteiro contando as histórias para ele também, né? Que é isso, mas eu não quero impedir meu filho de achar que aqui eu tô confinado num quarto. Né? Sim, claro. Eu fechei a porta, eu disse para ele que agora eu vou começar uma prosa e que atrapalha porque eu sou um ambiente captado. Mas é isso, a gente está tentando aprender tudo isso. A gente está tentando a lidar com a vida viva, não mais com a proforme. Porque se eu quiser, né, a gente fica fazendo. Eu fico pensando minha própria operação. Eu vou fazer cenário? É live. O problema é o cenário. O que eu mostro? O que eu mostro? Para que eu mostro? Né? Para que eu mostro? O que é que eu estou fazendo? Então, são perguntas, né? Eu acho que são perguntas meditativas. Eu não quero falar que são perguntas outras, política, essas coisas todas. Eu não quero que elas já perderam o sentido dessas palavras. Né? Nós estamos num momento, claro que elas precisam voltar a ter sentido. Mas para voltar a ter sentido, do meu ponto de vista, a gente tem que começar a falar outras palavras. Então, as que eu estou usando hoje é isso. Eu estou meditando essas coisas para poder agir de uma maneira mais justa comigo e com o outro, né? Comigo e com a outra. Eu acho que esse é um exercício. Eu acho que o ato narrativo nos dá. O ato narrativo nos dá, nos oferta. Por falar dos outros, eu não posso esquecer as pessoas que estão aqui. Estão aqui no chat. Não esquecer, o papo tá tão bom, né? Você sabe quem está com a gente? A Penélope Martins. Não é? A gente tá com uma galera muito bacana. Olha o que a Pê escreveu aqui, olha. O tempo individual é semente de alpiste na terra molhada. O tempo da humanidade é a tamareira para dar frutos. Planta-se hoje para a colheita de 2 gerações à frente. É só uma escritora. Quando é que você vai publicar esse poema aí, hein? Só isso, né? Aí aqui está a Ângela está colocando Juliano, mais pessoas, educadores, em geral, deveriam contar histórias.
a sala de aula deveria ter narração de histórias? Sim, Ângela, a gente tinha que ter isso em todos os lugares, porque é o seguinte, né? Eu gosto de uma frase, desculpa, eu sempre busco alguma coisa, mas é que vem, né? Eu tenho uma frase que eu amo, que é do Fernando Savater, no livro chamado A Infância Recuperada. Ele começa dizendo assim: olha só, a gente não conta história porque a gente não sabe contar história. A gente não conta história porque a gente está sem história. É terrível essa frase. Mas para mim ela é justa, porque a gente não faz curso de narração de história porque alguém vai me ensinar a contar história. Ninguém ensina ninguém a contar história. A gente faz curso de narração de história, ou vem na prosa aqui da Fliss, para tentar descobrir onde estão as minhas histórias. Porque aí eu começo a contar história. Eu preciso descobrir, junto com as histórias da humanidade, com os contos, onde está a minha história. Porque sem essa, não tem fio para eu contar as histórias, né? Então, acho que a gente tem que cuidar muito disso. Cuidar muito. Então, Ângela, eu diria assim, inundar o mundo de possibilidades de história, mas deixar as pessoas falarem, né? Eu estou aqui falando que nem o Homem da Cobra falando dessa frase. Mas é porque eu fui convidado para falar hoje, né? Junto com a Claro, Lê. com certeza, Mas, que assim, a gente queria te ouvir aqui. eu acho que é isso, assim, um pouco. Eu diria, abrir espaço para que as crianças contem. Que história as crianças estão contando? Para que elas encontrem esse fio, né? Então, acho que se as salas de aula fossem lugares de narração de história, nosso país seria outro, sem dúvida alguma. Seria. Olha, eu estou aqui com a Márcia Guedes, que é contadora de histórias lá de Santos também, faz um trabalho belíssimo. Acho que ela deve estar se referindo àquela parte que a gente fala que a gente está falando que a gente precisa escutar e ter essa escuta, que a gente está muito sem escuta. Ela diz assim: eu estava achando que discutir sobre assuntos dessa natureza seria importante para algumas pessoas, mas não tive retorno. Mas essa calma a qual você menciona é de uma força dantesca. Obrigada, Gil. Calma, ótima resposta. Achei muito bonitinho. Eu aprendi essa palavra, até conversei com a Lê na conversa, assim, que a gente teve prévia. Democracia, ela é só possível se a gente aprender junto com essa palavra, a palavra serenidade. Não existe democracia sem serenidade. Isso é muito duro, porque às vezes a gente acha que serenidade é o corpo dócil. A gente confunde essas coisas. É o corpo manso, é o rebanho, é não falar nada. Não. Serenidade é você conseguir saber que momento agir. E isso foram muitas pessoas que se debruçaram a democracia, né? O Norberto Bobbio, que é um cara que escreveu, inclusive, um livro chamado Serenidade, Democracia é Serenidade, né? Ele parte desse ponto, né? Não há democracia se a gente não encontrar essa serenidade. Então, a calma não é o corpo dócil, não é o corpo manso, não é o rebanho. É você conseguir compreender, nós todos, nós todas, nós todes, compreendermos a hora de agir. Porque senão a gente fica nesse turbilhão, nessa torrente de água caindo na cabeça, e quem já entrou embaixo de uma torrente sabe disso, né? Você tá lá na cachoeira, cai aquela lagona, você não sabe a direção, você não sabe para onde você vai, inclusive você pode ter vertigem, inclusive você pode cair no precipício. Então a serenidade é uma âncora, é um direito político que nós temos, um direito humano também de luta. Então eu acho que eu milito por ela, sim, a calma. Eu não sei a calma, eu milito por ela, né? Eu aprendo muito com você. A gente teve momentos dos fóruns, né? No começo é engraçado, né? Quando começaram aqueles fóruns para discutir a nossa participação política, quem somos e tal. Eu lembro que a gente tinha algumas questões que a gente ainda não estava se escutando, né? Não era? Aí eu falei, esse cara, e o cara já via, eu vou falar muito para ele. Eu lembro de uma vez eu entrei numa sala que a gente estava conversando fora, eu falei, não preciso me posicionar e tal. Era muito engraçado, né? E aí a gente foi entendendo que a gente estava falando a mesma coisa, né? Muito louco isso, né, Gil? Mas a gente não parou de conversar nunca, Lê. Eu acho que essa é uma coisa linda da vida. É não parar de conversar nunca. Se há uma saída, é na conversa, né? Se há uma saída de um encontro possível, de um pacto possível, de um consenso. Democracia também é lugar do consenso. Chega uma hora que a gente tem que fazer consensos. Não adianta só ficar no dissenso. Claro que o dissenso é fundamental. Mas eu acho que a gente nunca parou de se ouvir. Eu acho que essa é uma pista, né? Sim, com certeza.
Mas a casa tombada também propicia isso, né? Assim, a gente entra lá, já quer tomar o cafezinho, chamar pro bolo, a gente vai, a gente já vai sentando e vai conversando. Olha, eu tô aqui com a Ana Luísa Lacombe. Conhece? Só tem amigo aí, gente? Poxa Que vida, coisa tá linda. marmelada, né? A Marmelada. marmelada, isso, a marmelada. Você sabe que a Ana Lu tá dando uma oficina também, né? São 3 encontros, a Ana Lu tá dando para professores, ela fala sobre a contação de história na prática pedagógica, e já foi um sucesso hoje, já recebi professora da Bahia falando que adorou, enfim. Então, e ela diz aqui, vamos ver o que ela fala, ó. Das crianças, ó. Deixar que as crianças comentem e palpitem nas histórias é fundamental. Elas veem coisas que a gente não vê e enriquecem nossas reflexões sobre as narrativas. É fato, né? É fato. Eu já vi, nossa, já vi cada coisa. Você sabe que uma vez eu contava história? Meu Deus, já me desconcertaram tanto. Eu contava, aliás, era a Cíntia na época. Eu contava histórias e eu ia contar isso, comecei a mitologia grega. Muito mitologia, foi facilitar para as crianças da mitologia, foi contar, né? Aí fui contar a história de Perseu, né? Que passa tudo aquilo, com a Medeia, e tanta coisa, e o pai, tantas coisas que acontecem com o Perseu, né? E aí a menininha levantou o dedo, assim, tipo assim, mas tia, por que ele passou tanta coisa se ele era filho de Zeus? Gente, não sei. Genial. Não, porque ela estava refletindo sobre, né? Tipo assim, cara, e eu fico até imaginando tantas dificuldades da minha vida, né? Sou filha de Deus, é o que o pessoal fala, né? E aí, Perseu também, esse cara que é filho de Zeus, passando todo esse perrengue, né? Então, você tem alguma situação assim que você lembre? Muitas. Das crianças? É. Muitas. Eu tenho uma que eu adoro contar. Que eu tinha um aluno, lá no começo, quando eu comecei a contar história, eu dava aula de história, né? Eu chamava aula do conto, sei lá, ia uma vez por semana na escola e pegava uma turma diferente, assim. Então eu tava lá, crianças de 5 anos, contando a história. Eu tinha acabado de contar a história, Nicolau tinha uma ideia da Ruth Rocha. Da Ruth Rocha. E aí contei a história e tal. E nessa época, você tá começando a contar a história, lá nos 90, e eu não sabia muito bem, assim, como terminar uma história, né? Não que eu saiba hoje, mas sabia um pouco menos do controle das minhas palavras, assim. O que elas provocam, acho que é o que eu quero dizer. Sabia um pouco menos do que elas podem provocar. E terminei a história e falei assim, e aí, o que vocês entenderam, né? Achava que história era lugar de entendimento, enfim. A pergunta é horrorosa, né? Aí um menino que eu não vou esquecer nunca, porque é o nome do meu sobrinho hoje, meu sobrinho nasceu muito tempo depois, inclusive nome composto, então tomem cuidado com o nome composto, porque são as crianças que mais me trouxeram coisas difíceis de lidar, são as pessoas com nome composto. Eu tô brincando aqui, o Devir, né? Eu perguntei e tal, e todo mundo falou um pouco e tal, aí ele falou assim, não, sabe o que é? É que lá na casa da minha mãe, da minha avó, minha avó foi na feira, comprou aquela coisa que vai contando tudo e tal, e ele falou, meu pai não gosta da minha mãe. Eu olhei bem assim, né? E pensei, o que eu faço com isso? Foi o primeiro dia que eu tive consciência. Sempre aconteceu, né? A criança fala coisa sem noção, entre aspas. Parece, Né? E isso sempre aconteceu, mas naquele momento, é como se eu tivesse ouvido o que ele estava dizendo, mas eu fiquei pensando, gente, mas o que eu falei? Não, o Nicolau não tinha uma ideia, não tinha pai, não tinha mãe. É uma ideia que vai se somando, né? Não tem nada disso que ele está falando. E aí eu me dei aqueles 5 segundos de ouvir profundamente que eu tinha 2 corpos dentro de mim. Um corpo que eu costumo dizer que é um corpo amoroso, da pedagogia do afeto, que é mais ou menos esse assim, né? Então, quando acontecia isso, eu falava assim, Luiz Felipe, que legal, cara. Então, gente, mas depois você fala, tá bom? Vamos continuar aqui, o que tá acontecendo. É um silenciar afetivo, né? Ou quando eu tava mal pra caramba, tava num momento ruim, desgostoso com alguma coisa, vinha Auschwitz em mim, né? Vinha o totalitarismo. Então eu dizia assim, tem mãe na história? Tem pai na história? Né? Então, você joga alguma coisa para a criança como se ela fosse responsável, né? E a gente esquece que a linguagem, que o pensamento está ancorado no fundo, que a linguagem está ancorada no fundo do pensamento. Né? Que quando a criança está dizendo, ela está dizendo uma coisa que ela encontrou, ela só não tem toda a articulação daquilo, né? Mas ela encontrou uma conexão num túnel, num nervo invisível que a gente não está enxergando,
ela conseguiu encontrar uma conexão. E aí vem a gente lá na nossa grande sabedoria e usando nossos dispositivos, né, pedagógicos. Então, o Luiz Felipe é uma pessoa que nunca eu esqueço da minha vida. Né? Primeiro, que a história não é lugar de entender. Segundo, que todo mundo escuta uma história. Então, é aquela olha, história que ele escutou. Né? eu vou aproveitar, a gente está encerrando. Olha, eu só queria falar. É tão rápido, né? Passa tão rápido. Olha, eu só vou falar aqui da Cris Rogério, que está aqui, até falando sobre isso, as narrativas, como as crianças narram e trazem coisas nessa pandemia, inclusive, né? Como elas trazem o seu entendimento a respeito do assunto, né? Lembrando que a Cris Rogério vai estar com a gente também, vai estar, a Cris faz a curadoria, né, dos melhores livros da revista Crescer, e vai estar com a gente para falar sobre isso, né? Sobre o direito humano da criança, a leitura também, né? Ela vai estar numa sala muito especial. Quem está nos assistindo também é Janaína de Figueiredo, que é uma escritora, antropóloga maravilhosa. Você ainda talvez não conheça, mas você sabe que quando eu olhei para a Janaína, eu falei, Janaína precisa conhecer, eles vão ter um bom papo, esses dois. Janaína e Gil, vocês têm uma energia tão parecida. Aí tem o pessoal da TV do Habilidoso, o pessoal do Ceará, que é o Luiz Regadas, que faz programas lindos, aí também tá. E ele está retransmitindo a Flis, eu sei que ele está retransmitindo. Eu estou muito apresentadora, né? Flávia Bianchini, né? Também aqui, certamente, sigo na luta de trazer para as escolas que passam as narrações, como a Ana Lu disse, construir narrativas. Flávia, uma grande interlocutora, Flávia. Né? Uma grande aqui com a gente também. Olha, tem muita gente bacana, Thiago. Eu vi que a Dora tá aí. Dora, beijo. A Dora Esteves. A Dora Esteves faz um trabalho lindo também, nos hospitais, contando histórias. Você já viu essa mulher contando Clarice Lispector? É maravilhoso, sim, né? maravilhoso. Aquele conto da Clarice, só ela que sabe. ela. Deixa eu te falar, só ela. Vamos encerrar rapidinho, assim. Você pode contar aquela história que você contou uma vez que eu contei com você, que eu estava lá na Casa Tombada, que você me convidou para contar, que era da mulher lá africana, que pede para o marido contar uma história para ela. Mas a gente tem tempo? Quanto tempo a gente tem? Faz só rapidinho. Dá tempo? Não. Quanto tempo a gente tem? Só para saber, porque essa história eu acho que não vai dar. Não vai dar. Ele morre assim, né? Ele cai. Uma hora cai, mas... né? Pena. Eu não sei controlar muito bem, porque eu sou controladora. Qual a história que é, Lê? Da mão? Da linha? Qual que é? Não, que ela pede para ele contar numa outra língua. Que ele... Você pode, eu não sei, não conta na sua língua, conta em outra língua, mas eu não sei falar nenhuma língua, ele inventa uma língua. Sim, é que essa história talvez tenha um tempo muito grande para o nosso encontro aqui, porque a gente acabou entrando em outras histórias e não entrou no conto. Mas o conto fica para outra vez, a gente entrou no pra quê, pelo menos, né? A gente entrou no pra quê. É que você falou que não precisa entender nada, só, né? A história a gente não precisa entender, e essa história cai assim como uma luva. Gente, eu vou agradecendo aqui, porque senão essa história esse papo vai longe. É só para dizer que ela está morrendo e ela me fala, ela pede para ele que ele diga alguma coisa para ela. E ele não sabe o que dizer para ela. E ela fala para ele, não, mas pode me dizer em qualquer língua, porque eu não quero entender, eu quero te ouvir, né? Eu acho que é só pegando assim uma imagem da história, porque fica ela conosco, né? Então a gente não está muito preocupado com o que as pessoas estão dizendo no sentido do significado, né? Mas realmente com esse pra quê, né? Com essa alta forma de generosidade. A Lê, querida, minha amiga muito querida, agradecido demais por podermos conversar e por você ter feito essa coisa tão linda desse desenho desse Flis. Está realmente estonteante. Não é só meu, não, hein? Não é só seu. Não é só seu, mas é que eu conheço uma parte que é sua. Muita gente. Muita gente. Tem a minha casa. A todas essas gentes lindas que estão fazendo esse Flis, mas eu tenho que dizer da Lê, porque eu admiro demais essa compreensão que a Lê tem da diversidade. Então, é só isso que eu queria dizer, mas eu sei que é muita gente. Não estou autorando ninguém, não, mas valorizando um gesto da diversidade, que eu acho que é fundamental nos tempos que vivemos. Muito agradecido. É do Instituto também, só para deixar marcado, que o Instituto Macumba tem um trabalho lindo, que me proporcionou momentos maravilhosos com a Caravana das Artes, eu contava história do Brasil afora, aí, graças a eles. E essa coisa também eles fazem. É uma ousadia estar num festival online, né? Deste tamanho, nessa proporção, e a Adriana Saldanha e a equipe é daquela que também vai e faz, tá? Sim, é preciso fazer. E faz, e estamos indo. Então, eu queria agradecer. Agradecido, Adriana. Está recebendo. Muita gente por trás, Ângela Santos, enfim, muita gente.
Ó, Muito bonito. muito obrigada e deixo aqui o convite para que vocês continuem na Flis, porque tem muita coisa boa. Eu vou estar daqui a pouco com a Benita Prieto, Ei, quanto tempo que eu não vejo a Benita. diretamente lá de Portugal, a Cristiana Moraes do Sempec, vamos estar falando também sobre esses muitos lugares da leitura. A Cintiara tem uma mesa incrível com Ratum, no MJ. Ai, que Uhul! E com a Patrícia Portela, que é uma escritora portuguesa, dramaturga portuguesa também muito bacana. A gente vai estar às 20 horas. E tem Inácio de Loyola, de Sala Flis, tem muita contação de história. Tem muito. É que hoje eu estou sendo meio egóica, né? Estou falando só das coisas que eu estou aparecendo. Aparece lá no site do Mapumalanga, gente, tá lá na página. A programação está lá, tem muita gente boa. E tem Ângela Castelo Branco também. Daqui a 10 já está acontecendo. Tem prosa lá, né? Tem prosa lá, está falando sobre a Casa Tombada, a escrevedeira com o MJAF, e a Adriana Saldanha, que está falando sobre a Casa Brasileira. Gente, estou perguntando, acho que eu tenho que falar tchau. Tchau para você. Tchau, tchau. Gente. Beijo. Aproveitem a Flis. Beijo. Até já. Valeu. Como eu caio aqui?